que a gente pode seguir para falar um pouquinho sobre os obstáculos, porque eu acho que é importante que as pessoas também entendam que, felizmente, a gente está numa situação que já é mais inclusiva. Mas eu arrisco dizer que todos nós, vocês talvez tenham vivenciado, né, lidado com isso, mas todos nós, pelo menos, presenciamos algumas das situações que são obstáculos para que a comunidade LGBT participe mais desse ambiente. A gente sabe que o ambiente nerd é um ambiente dramaticamente misógino, até hoje ele é um ambiente extremamente misógino e também muito preconceituoso com a comunidade LGBT. Então, eu acho que tem um componente que a gente pode falar um pouco, vocês podem falar um pouco sobre o que vocês encontraram e como lidar com isso, porque aqui a gente está tentando ajudar todo mundo. Assim, se você é LGBT e está vendo, a gente quer que você entenda que existe esse cenário, como é que você pode lidar com ele, o que você pode fazer e tal. E se você não é, como é que você pode evitar criar essas barreiras? É isso que a gente está querendo evitar. É isso que a gente está querendo ajudar nesse sentido. Então, acho que a gente vai passar por Ana Toledo. Que tipo de vivência você teve com isso? Assim, que tipo de obstáculo você encontrou nesse maravilhoso e tenebroso universo nerd em termos de preconceito? Acho que antes eu gostaria só de dizer que eu me reconheço um pouquinho no que vocês dois contaram de minha primeira experiência com RPG. Também foi chamado por um grande amigo que era gay. Eu tenho a sensação de que o RPG, ele cria um ambiente muito confortável para você se expressar. Então faz muito sentido que alguém que se descobriu, por exemplo, dentro da adolescência, sou LGBT, se encontrar dentro do RPG é um lugar onde ele vai encontrar outras pessoas, onde ele se sente confortável de falar, eu sou do Vale e estou ali também. Enfim, coisa boa, agora coisa ruim. Eu não tive, talvez, experiências tão expressivas de, por exemplo, de preconceito dentro do RPG, porque praticamente todas as minhas mesas, se o mestre não era do Vale, a gente tinha pelo menos alguns jogadores que eram. Então, e eu realmente, eu acho que eu tô uma certa sorte dentro do grupo nerd, eu fico longe de qualquer pessoa que seja minimamente tóxica. Mas assim, eu tive uma experiência ruim dentro de uma mesa em que um certo jogador decidiu fazer o personagem dele como uma personagem travesti. E a forma com que ele montou o personagem soava como um deboche, ou como se fazer esse personagem soar ridículo. E pouco tempo depois, a pessoa que mestrava a mesa se assumiu como uma mulher trans. E eu estava nessa mesa. E a sensação que eu tive é que ela como mestra, não conseguiu criar barreiras e tornar aquela situação menos desconfortável para ela e para todo mundo. Eu preciso dizer que eu entrei nessa mesa quando ela já estava em andamento. Minha personagem era uma caçadora de recompensas e essa personagem estava sendo caçada. Na minha segunda sessão, eu matei ela e peguei a recompensa e a mestre não deixou ela fazer uma ficha e eu fiquei muito feliz porque foi minha contribuição para tirar esse tipo de gente das mesas, e é isso mesmo. Mas assim, eu acho que o que a gente tem que entender é, dentro das mesas, mesmo quando você tenta trabalhar a temática LGBT, você pode causar problemas se você faz isso de forma inadequada. O tom do humor, existem certos limites e mesmo você se sentindo como uma pessoa amiga, alguém que conhece os outros, você precisa entender esse tipo de limite. E causar problemas dentro de um ambiente que é para ser seguro talvez ainda pior do que você demonstrar nitidamente um preconceito. E, bem, fica aí a minha contribuição. Ana Andrade agora. Eu acho isso perfeito isso, assim, é difícil quando você tá nesse espaço que você acha que vai ser seguro e você recebe eu vou chamar de agressão, ainda que não seja uma porrada, é uma forma de você agredir uma pessoa. E eu acho que esse ponto, pra mim, é muito o grande obstáculo, às vezes, assim. Eu joguei só nessa mesa com o Marcelo há alguns anos, essa mesa que existe. E eu nunca consegui achar outro espaço pra mim, assim. E eu acho muito porque
Eu vou dizer dessa forma, mas é só pelo choque, assim. O obstáculo é o nerd, assim. É difícil, é muito difícil, assim. Porque sempre fica essa coisa, putz, mas não, beleza, são pessoas legais, então não vai acontecer nada de errado. E aí acontece, e aí você fica, poxa, no lugar que eu achei que não ia acontecer nunca. Caracas, parece que dói mais, assim. Tipo, se você tá num lugar onde você já sabe que talvez vai acontecer, tipo, sei lá, vou num show de sertanejo. Chances são, eu amo sertanejo, tá? Não é uma coisa, não é uma coisa ruim para mim. Eu amo, de verdade. Mas eu não vou em nenhum show, porque eu tenho essa cara, eu me visto desse jeito, enfim. É muito difícil você olhar para mim e você não saber o que tá acontecendo ali. Então eu não vou num show de sertanejo, porque eu não sei o que vai acontecer lá comigo. E aí eu sei que lá ou se eu for, eu sei que eu tenho que ir de um jeito diferente, que eu tenho que me preparar, mas você vai num lugar onde você espera que justamente ele é acolhedor, porque você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode interpretar a pessoa que você quiser do jeito que você mais imaginou, ou você pode usar para expressar suas fantasias de coisas que você não pode expressar na sua vida. Se você é uma pessoa trans, por algum motivo você não pode contar isso para ninguém ainda. Você pode interpretar uma personagem de um outro gênero e aquilo ser tipo seu avatar mesmo, um lugar onde você vive o que você precisa viver e não consegue na sua vida. E aí você espera que vai ser um lugar legal. E aí nesse lugar você encontra uma situação como essa, parece que é muito mais difícil, assim. Então eu acho que, por mais esquisito, contraditório que soe, assim, eu acho que o mesmo motivo pelo qual você procura um espaço como esse é o mesmo motivo pelo qual você enfrenta barreiras para viver nele, assim. Porque você nunca sabe. Então eu acho que ainda o meio nerd é um meio muito difícil. Por vários motivos, assim. Eu me lembro, em vidas passadas também, eu trabalhava como livreira. E eu era livreira principalmente da revistaria, e eu era livreira na seção de artes, que era onde na minha livraria moravam quadrinhos e tudo mais. Por afinidade, assim, me colocavam nessas sessões, porque eu tinha muita afinidade com... Eu sabia vender quadrinho, por exemplo, porque eu leio alguns e tudo mais, então eu sabia como vender, eu sabia o que eu precisava vender para cada pessoa. Se me perguntassem, eu sabia o que indicar, e na revistaria a mesma coisa. E até nesses espaços onde eu tava ali com... Assim, não dá pra ver que eu tô de casaco, mas eu tenho tatuagem da Mulher Maravilha, do Nemo, eu tenho umas coisas que, tipo, indicam ali uma pessoa com interesse em cultura pop. E ainda assim, nesses espaços, era difícil, e era sempre, assim, nem sempre um homem, mas sempre um homem, aquela coisa. Era sempre isso, assim, de tipo, não, mas você não tá entendendo porque sobre a Mulher Maravilha, A, B e C, e eu tipo, gato, peraí, vamos conversar. Pra contexto, Mulher Maravilha é a minha coisa, assim, eu tenho uma tatuagem gigantesca da Mulher Maravilha, minha monografia de faculdade foi sobre isso, sempre foi uma coisa, todo mundo que me conheceu durante muitos anos só me dava presente da Mulher Maravilha, porque era isso, assim, era a minha coisa. E hoje eu diversifiquei, hoje eu tenho uma personalidade um pouco mais abrangente. Mas durante muito tempo não era muito abrangente, era só isso. E ainda assim eu enfrentava esse tipo de coisa, e eu fico tipo, amado, eu tenho um trabalho acadêmico sobre isso, o que mais você quer de mim, assim, que mais, assim. Então, eu acho que esse espaço ainda é muito difícil, assim. E eu falo como uma pessoa, eu falei pro Marcelo, né, quando ele me chamou, eu falei, eu sou meio poser, né, Marcelo? Eu só joguei uma mesa e tal. Não é porque eu gosto, eu sou poser, assim. E eu acho que justamente por eu estar nesse lugar em que eu joguei essa uma mesa, eu tentei jogar uma e aí era, enfim, pandemia, deu tudo errado, coisas aconteceram. Eu nunca mais entrei em nenhuma outra. Eu acho por um pouco essa vibe de tipo, eu só joguei uma vez com uma personagem e meia, a outra tava ali, mas nunca aconteceu. E aí eu fico pensando, cara, eu vou ter que enfrentar tudo isso pra dizer, sim, realmente eu não sei o que eu tô fazendo. É a segunda vez que eu jogo. Ter que entrar nesse lugar de que de fato eu não sei, não é um caso em que eu sei exatamente, eu sei tudo, eu não sei nada. Então eu preciso de alguém que vá ser generoso com isso, assim. Que era o caso da nossa mesa, né, Marcelo? Eu acho que você teve tanta paciência com a gente, um bando de gente jogando pela primeira vez e o bichinho persistiu. Então eu acho que essa dificuldade de você achar o seu espaço é um pouco o que, pra mim, por exemplo, é um obstáculo hoje pra achar uma nova mesa, assim, de ter coragem de botar as caras lá e falar, gente, de fato, não sei nada, preciso de ajuda, vamos. E achar um grupo que diga, pô, bora. Vamos, assim. Eu acho que é um pouco esse obstáculo, assim. Uhum.
Jesus. Eu acho que pra gente falar desses obstáculos, a gente pode até citar Paulo Freire aqui, né? Quando ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E o nerd sempre foi oprimido, né? Sempre foi bulinado. Então, quando ele acha uma minoria que ele pode bulinar ou ele pode oprimir, é a primeira coisa que ele faz, né? Então, lamentavelmente, né? Então, isso vai respingando em todas as outras questões. E aí, no mundo nerd também, igual a Ana Andrade estava comentando aí sobre a dúvida que colocavam sobre o conhecimento dela a respeito do tema que ela estava abordando. E aí, o mundo nerd também tem um pouco que acho que ele herdou ou ele confluiu com o mundo do metal. Eu também fui metaleiro durante muitos anos, que é... Você tá com a camisa, sei lá, do Ramones. O cara chega e diz assim, fala 10 músicas do Ramones aí, vamos ver se você conhece mesmo. E aí você tem que provar pro cara que você gosta de Ramones, ou que você, sei lá, conhece a banda. E aí a mesma coisa ela, tipo, se ela tem lá tatuagem da Mulher Maravilha, tá falando sobre Mulher Maravilha. Fala 9 arcos da Mulher Maravilha aí, que ela participou e foi principal. Pô, cara, foda-se, saca. Independente se eu soubesse ou não. Gostar não me faz necessariamente ser PhD do negócio, por mais que a realidade seja. Então, não é isso. Então, não tem muito essa questão no mundo nerd, esses obstáculos de que o nerd ele quer ser mais nerd que os outros, mesmo na época que ser nerd era ruim, quando a gente era mais novo. Ele quer... E ele não tem espaço, e aí conflui também algumas questões de incel, de outros tipos de escapismo das pessoas que escolhem a vida nerd ou são escolhidos pela vida nerd para escapar de algumas outras coisas que sofrem ou que pensam ou de maneiras que são tratadas. Então, infelizmente, é um reduto para várias pessoas que pensam de uma maneira que, sei lá, a sociedade comum não aceitaria e ele acha que o mundo nerd deve aceitar. Então, várias editoras, vários publicadores, vários autores já se manifestaram contra esse pensamento que o nerd padrão, entre aspas, tem de querer ser pobre, etc. E mesmo assim, eles são como ratos e continuam se escondendo nas frestas aí. Eu acho que isso que vocês falaram, isso que o Jesus falou, eu ia apontar muito, que eu fico muito... Pra mim é muito pior que a comunidade nerd tenha abraçado com tanto carinho a ideia de ser preconceituosa. É tipo, vocês passaram 30 anos brigando por aceitação e finalmente vocês foram não só aceitos como ser nerd tá em alta, as pessoas querem ser nerds, foda agora. Agora você não apanha na rua, não, as pessoas olham pra você e falam, nossa, o nerd, ele vai me dar emprego um dia. E é mentira, o nerd não tem emprego, é pecado com o assunto. Mas que as pessoas olharam e falaram, bom, como é que eu vou fazer o uso de todo o aprendizado que eu tive sendo vítima de preconceito? Sim, eu vou usar isso para ser preconceituoso. Não faz sentido, falta consciência de classe, vamos dizer assim, né? Mas eu acho mais interessante do RPG, isso que vocês falaram, e isso que você falou, que a Ana falou do quadrinho, que é o que a gente chama de gatekeeping, né? Essa mania do nerd de querer, tipo, não, eu sou o porteiro. Você só pode entrar no meu assunto se você demonstrar que você merece. Não fode, meu. Sai daqui. E eu acho que no RPG isso é pior. Por causa disso que a Ana levantou. Porque uma coisa eu quero começar a ler quadrinhos. Mas você não entende nada de quadrinhos. Sim, por isso que eu quero começar a ler quadrinhos. Me dá um quadrinho aqui pra eu ler. Pronto, agora eu vou começar a ler o quadrinho e tá tudo bem. E eu posso fazer isso um hábito solitário. Eu posso tirar as minhas férias, comprar 60 quadrinhos da Mulher Maravilha, ler 60 quadrinhos da Mulher Maravilha, e agora eu conheço 10 arcos diferentes dela pra poder falar. RPG não tem como. Porque RPG é uma atividade social. Você tem que achar um ambiente que seja... que te atraia, que te mantenha e que você se sinta seguro pra jogar e passar por essa experiência que a Ana falou. Às vezes eu quero começar a jogar RPG. Não adianta o cara virar pra você e falar assim, então beleza, lê esses 10 livros aqui e faz um personagem aí no meu mundo em que todo mundo é homofóbico e a homossexualidade é proibida. Pô, então eu não quero jogar essa merda. Vou jogar outra coisa. Então assim, você precisa que o ambiente seja inclusivo. E as pessoas não têm essa preocupação justamente por causa disso. Porque tem esse gatekeeping do... Não, mas você é nerd de verdade? Você realmente quer jogar RPG? Então prova. Por quê? Por que você tem que provar que você quer jogar RPG? Por que você tem que se adequar a essa regra? É um fucking mundo de fantasia. Eu acho que essa é a parte que mais me irrita.
A gente vai falar um pouco mais sobre isso já quando a gente estiver discutindo dentro do jogo, né, a questão. Mas eu acho que a parte em que a pessoa fala que eu vou transformar, eu tenho a possibilidade de criar um mundo maravilhoso de fantasia, que seja seguro para todo mundo, e eu conscientemente me recuso a fazer isso, é tipo, você só tá sendo babaca. Não, eu só quero ser babaca. É só isso, eu só quero ser imbecil. Não faça, não seja. Entende? Eu acho que você prejudica o hobby. Eu acho que isso que as pessoas não entendem. Você prejudica o hobby. Quanto mais a gente tá vendo a quantidade de mesas que surgem que são exclusivamente queer. E é óbvio o motivo para isso, eu acho. Que as pessoas querem esse ambiente seguro que a Ana comentou. Eu posso fazer uma personagem travesti e eu não vou ter que lidar com outro jogador na mesa falando, bom, felizmente agora eu vou ter que caçar o seu personagem. Mas por quê? Não quer, sai daqui. E as pessoas têm consciência de, beleza, nessa mesa eu vou conseguir fazer um personagem, interpretar o personagem que eu quero sem me preocupar com isso. E é uma merda que você precisa segregar a comunidade para que as pessoas possam entrar no hobby. Não faz sentido. Você tá criando comunidades diferentes que praticam o mesmo hobby. Por quê? Contraproducente é isso. Eu acho que tem duas palavras que ajudam a entender isso. Agora eu não me lembro exatamente quais são, mas é o conceito de inclusão e de, acho que é união. Quando você simplesmente tenta encaixar uma coisa dentro do outro e você acaba tendo que criar certas barreiras para que aquele conjunto se sinta confortável, você não está de fato permitindo que a diversidade aflore e que os grupos realmente interajam e aprendam um com o outro. Você está... Enquanto a gente não conseguir quebrar essa barreira, a gente não vai estar, de fato, falando de diversidade de verdade. A gente tá só criando mais uma barreira onde, pelo menos, a comunidade possa se expressar e encontrar um lugar para elas. Mas esse é só metade do caminho. Enquanto a gente não terminar a jornada, a gente ainda não chegou, de fato, a um lugar. Eu acho que é bem isso, acho que resume bem, assim, que é você ter esse esforço de fazer essa coisa, que é o que o Jesus falou, de normalizar, de naturalizar, de fazer com que as pessoas entendam que é natural, que não é uma coisa, quanto menos exótico, parecendo tipo, quanto menos saindo do caminho eu estiver para fazer com que isso aconteça, melhor, né, quão mais do tipo, gente, isso aqui é só o normal, né? Não é para bater boom, não, gente, olha só, eu fiz uma mesa que é inclusiva, por que a mesa anterior não era? Tipo, você tá batendo bumbo sobre uma coisa que deveria ser, tipo, é o mínimo que você tá fazendo, parabéns. Então, assim, acho que tem que ser uma coisa mais... você não tá fazendo nada demais, você não tá fazendo favor pra ninguém. Então, você só tá sendo uma pessoa minimamente sensata.